Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, qual é a primeira imagem que vem à mente? Para muita gente, é ele, o Cristo Redentor, de braços abertos sobre a Baía de Guanabara. É um cartão postal reconhecido no mundo inteiro. Mas como é que essa estátua gigante de concreto e pedra-sabão virou um dos maiores símbolos do Brasil? Bom, é nessa história que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, o Cristo é muito mais do que só uma estátua, sabe? Ele é um santuário religioso, um ponto turístico obrigatório, um ícone da cultura pop e, acredite, já foi até o centro de umas boas batalhas na justiça. A história dele é de verdade muito mais complexa e fascinante do que a gente costuma pensar. E para ter uma ideia do tamanho da importância dele, é só olhar os títulos que ele coleciona. Não é um monumento qualquer, não. Estamos falando de uma das novas 7 maravilhas do mundo, uma escolha feita por mais de 100 milhões de votos. E não para por aí. É também patrimônio mundial da Unesco. Todo ano, quase 2 milhões de pessoas sobem o Corcovado para vê-lo de perto. É um gigante em todos os sentidos da palavra. Mas olha que curioso! A ideia de botar um monumento lá no topo do Corcovado não é do século XX, não. Na verdade, essa história é bem mais antiga. E ela começa lá nos tempos do Império, ligada diretamente à monarquia brasileira. E que longa estrada, hein? Tudo começou lá por 1850 com a sugestão de um padre. Aí, em 1888, a princesa Isabel teve um papel fundamental. Ela recusou ser homenageada, dizendo que a estátua deveria ser para o verdadeiro redentor dos homens. Uma atitude tanto, né? Só que aí a política mudou tudo. Veio a República em 1889 e adeus projeto. A ideia ficou na gaveta por mais de 30 anos. Foi só em 1920 que o Círculo Católico do Rio resolveu resgatar esse sonho e começar a campanha para fazer acontecer de verdade. Agora, não pense que foi tudo um mar de rosas. A ideia não foi unanimidade, não. Pelo contrário, rolou muita oposição. Grupos religiosos, como os batistas, por exemplo, criticaram duramente. Eles chegaram a publicar em jornais que o monumento era um atestado eloquente da idolatria da Igreja de Roma. E diziam mais, que todo aquele dinheiro seria muito melhor usado para ajudar quem precisa. Bom, com a polêmica meio que de lado e o dinheiro arrecadado, finalmente começou a parte prática, o design e a construção. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque para erguer esse que é um dos maiores símbolos do Brasil, foi preciso uma colaboração internacional impressionante. Dá uma olhada nesse time. Era um verdadeiro time dos sonhos e de vários cantos do mundo. O designer, o cérebro por trás de tudo, era brasileiro, Heitor da Silva Costa. Mas o escultor principal era franco-polonês, o Paul Landowski. O engenheiro que calculou toda a estrutura de concreto, francês, Albert Cacot. E tem um detalhe que pouca gente sabe. O rosto, as feições do Cristo foram esculpidas por um romeno, George Leonida, uma verdadeira força-tarefa global para criar um ícone brasileiro. E o estilo? Tinha que ser o que estava bombando na época, né? O Art Deco. Pensa naquelas formas geométricas bem marcadas, linhas retas, uma coisa grandiosa, sabe? O Cristo Redentor é a personificação desse estilo. E não é pouca coisa, não. Ele é, até hoje, a maior estátua em estilo Art Deco do mundo inteiro. E vamos falar de tamanho, porque, uau, a estátua em si tem 30 metros de altura. Pra gente ter uma noção, é tipo olhar para um prédio de 10 andares. E isso sem nem contar o pedestal, que tem mais 8 metros. É uma coisa monumental de verdade. E se a altura impressiona, o peso é de cair o queixo, 1.145 toneladas. Agora pare e pensa no desafio de engenharia que foi isso. Como é que se constrói uma estrutura desse peso lá no topo do Corcovado, a mais de 700 metros de altura? É impressionante. E claro que uma obra desse tamanho não ficou pronta de um dia para o outro. Levou tempo. Foram 9 anos de muito trabalho, de 1922 até 1931. 9 anos de dedicação para que o Cristo finalmente abrisse os braços sobre a cidade do Rio de Janeiro. A escolha dos materiais, aliás, foi uma sacada de mestre. Por dentro é tudo concreto armado, para dar aquela força e sustentação. Mas por fora, ele é todo coberto por um mosaico. São milhares e milhares de pequenas pastilhas de pedra-sabão. E por que pedra-sabão? Porque ela é super resistente ao clima, ao vento, à chuva, uma escolha muito inteligente. Mas a gente se engana se pensa que a história acaba na inauguração. Na verdade, ali começava outra jornada. Desde que foi erguido, o Cristo vive uma batalha constante contra a natureza, contra o tempo e, às vezes, até contra a ação humana.
E essa luta é real, viu? Ele tá lá no alto, exposto a tudo. Já foi atingido por raios várias vezes. Em 2008, um raio danificou a cabeça e os dedos. Em 2014, outro raio quebrou um dos dedos da mão direita. E não é só a natureza. Em 2010, no meio de uma restauração caríssima, ele foi pichado. Fica muito claro que cuidar do Cristo é um trabalho sem fim. E tem outro lado dele que muita gente não conhece, o lado religioso oficial. Porque além de ser um ponto turístico, em 2006, no aniversário de 75 anos, ele se tornou um santuário católico. É isso mesmo, tem uma capela lá na base onde acontecem casamentos, batizados, é um lugar sagrado. E olha só que detalhe incrível sobre os desafios de manter o Cristo sempre em pé. Sabe a pedra-sabão clarinha, a original? A pedreira de onde ela foi tirada já não tem mais o material em quantidade suficiente. O resultado? As pedras usadas nos concertos mais novos são um pouco mais escuras. Então, se a gente olhar bem de perto, o Cristo está, aos pouquinhos, mudando de cor. Bom, já falamos da história, da construção, dos desafios. Mas e o impacto cultural? Ah, esse é gigantesco. O Cristo Redentor extrapolou a religião e virou um personagem da cultura pop, presente em todo lugar. Pensa bem, ele tá lá, imponente, na música do Tom Jobim. No cinema, coitado, já foi destruído no filme 2012. Serviu de cenário para perseguição em Velozes e Furiosos 5. Apareceu até na saga Crepúsculo. E na nossa TV, então? Quantas vezes já não vimos ele em novelas, programas? A imagem dele virou uma linguagem universal. E toda essa fama, essa presença em todo lugar acaba levando a uma pergunta bem complicada, que mistura lei e até filosofia. Afinal de contas, quem é o dono de um ícone? Quem pode usar a imagem dele? E essa pergunta virou briga de verdade na justiça. De um lado, a gente tem a Arquidiocese do Rio, que cuida do monumento. Do outro lado, os herdeiros do escultor, o Paul Landowski, que entraram na justiça pedindo direitos autorais. Foi uma longa batalha, mas no fim, os tribunais brasileiros deram a causa para a Arquidiocese. Hoje, é ela que detém os direitos de uso comercial da imagem do Cristo. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? A jornada do Cristo Redentor, que saiu de uma ideia religiosa lá do século XIX para virar uma estrela de cinema no século XXI, faz a gente se perguntar: o que é que transforma uma estátua de concreto e pedra em um símbolo global? Um símbolo que significa tantas coisas diferentes para tanta gente no mundo todo. Talvez seja a história, o tamanho, ou quem sabe seja algo que a gente simplesmente não consegue explicar.